Bom, esse terceiro caso são as forças que dependem somente da velocidade. E os casos onde isso aparece, geralmente é quando se trata de forças dissipativas devido ao atrito viscoso, ou seja, um objeto ele está em contato ou em um meio que oferece resistência, né, ao seu deslocamento. Então isso causa uma força dissipativa, que a gente chama de atrito viscoso, ok? Dependendo dos casos, né, a dependência pode ser bastante complicada, ok? Mas que vai depender das características do objeto que está se deslocando, da aerodinâmica, enfim. No sentido, por exemplo, uma bola de gude, né, uma bolinha de vidro, né, caindo dentro de uma piscina, provavelmente vai se deslocar até o fundo de uma piscina com uma certa constância, né? Enquanto se eu jogar um objeto, um pente, um objeto com uma forma mais complicada, esse vai descrevendo alguns movimentos que não é uniforme. Então a descrição de casos assim é mais complicado. Então depende da aerodinâmica do objeto e também como a velocidade varia para esse objeto. Mas a gente não está interessado em resolver problemas complicados, ok? Tem umas centena, né, de exemplos que a gente consegue resolver exatamente e a gente vai tratar daqueles que é mais didaticamente útil, ok? Bom, um exemplo clássico, né, o exemplo do paraquedas, o exemplo do barco se deslocando no rio, o exemplo da bicicleta, né, que anda de bicicleta, sabe que conforme a direção do vento, você tem mais dificuldade de fazer com que a bicicleta vá em uma certa direção, você sente a pressão, né, ou o vento te deslocando para algum lado. Então, todos esses são efeitos, né, de forças que dissipativas, ok? Bom, para tratar esse problema, a gente vai mais ou menos seguir o caminho anterior. A gente supõe que inicialmente uma partícula se move num fluido e uma força resistiva aparece no sentido contrário do movimento, ok? Então, da segunda lei de Newton, m dv dt, que é igual a F, nesse caso unicamente de V, então se eu separar dv sobre Fv é igual a 1 sobre mdt. Isso eu posso escrever na forma integral, integrando dos dois lados, t sobre m é igual à integral de 1v0 até v, de 1 sobre v, 1 sobre f de v, dv, ok? Bom, para falar disso a gente vai tratar de alguns exemplos para deixar essa compreensão um pouco mais clara. O primeiro exemplo é o seguinte, eu tenho um barco, né, que está se deslocando na água e de repente ele desliga o motor, ok? E a gente vai considerar então que no tempo t igual a zero ele desligou o motor. Então a velocidade naquele instante era v0, ok? A intuição é que ao longo do tempo o barco vai parando, certo? Então aparece uma força resistiva do tipo BV, ok? E a gente escolhe o sinal da força, porque como sendo resistiva, então ela vai contrária ao movimento do barco, ok? Isso vai depender da escolha do nosso X, ok? Bom, conhecendo então a, a força, certo? Que depende da velocidade, a gente volta na expressão t sobre m, que é igual a integral de v0 até v, de dv sobre f de v, e substituindo vai ficar menos a integral de v0 até v de 1 sobre vv dv, ok? Bom, eu posso passar o sinal para o lado de lá e a constante b também para o lado de lá, que não vai participar da integral, então sobra menos tb sobre m,
que é igual à integral de V0 até V de 1 sobre V dV. A gente sabe que a integral de 1 sobre o argumento vai ser o ln do argumento aplicado de V0 até V, ok? Então, aplicando, eu vou ter ln de V, limite superior, menos, aplicando no limite inferior, ln de V0. E, a propriedade do ln, eu posso escrever ln da subtração como sendo o ln da divisão. Então, ln de V menos V0 é igual a ln de V sobre V0, certo? Se eu aplicar as exponenciais dos dois lados, então de um lado eu tenho a exponencial de menos tv sobre m, que é igual a v sobre v0, e se eu isolar o v, eu tenho que a velocidade é igual a uma velocidade inicial vezes a exponencial de menos tv sobre m. Novamente, né, essa função é adimensional e é, como podemos enxergar, um decaimento, né? Então, a velocidade, ela começa com um valor máximo e depois, ao longo do tempo, ela vai diminuindo, o que era de se esperar, certo? Para a gente obter a função horária, basta lembrar que dx dt é igual a v. Bom, v eu conheço, né? Então eu posso escrever a integral de 0 até x em dx, que é igual a v0, integral de 0 a t, da exponencial de menos b sobre m, t' dt. Ok? Então, eu escrevi a variação temporal do espaço no lugar da velocidade, e aí eu pude integrar no tempo e no espaço em ambos, nos dois lados, ok? Então, a função horária vai ser v0 exponencial de menos b sobre mt, ok? Dividido por menos b sobre m. Então, a integral, né, dessa exponencial é ela mesma, mas tem que aparecer no denominador a derivada do argumento, né, para que, se eu derivasse, ele se cancelasse aqui embaixo. Tudo isso aplicado de 0 a t. Então, fica v0, que multiplica menos exponencial de b sobre t, dividido por bm, aplicado em t, menos, e nesse caso, mais, né, porque tem um sinal de menos aqui, ficaria mais 1 exponencial de t igual a 0, 1 sobre b sobre m, ok? Isso resulta numa expressão mais simples, se eu unir, né, as constantes v0 dividido por b sobre m, então eu tenho que a função horária x de t é mv0 sobre b, 1 menos a exponencial de menos b sobre mt. Ok? Então eu tenho a função que descreve a velocidade ao longo do tempo para o barco que foi desligado no tempo t igual a 0, e a partir da velocidade eu também consigo obter a função horária, certo? A gente ainda pode fazer algumas análises, né? Para a velocidade, eu tenho que, quando t é infinito, a velocidade vai a zero, né? Lembrando que a função velocidade é diretamente proporcional a menos a exponencial de menos t, ok? Então ela vai a zero quando o tempo é infinito, e ela vai a v0 quando o tempo for zero, ok? Que foi a condição que a gente impôs. Bom, na prática, né, se o barco é abandonado, ele não leva um tempo infinito para parar, ok? Na prática, basta que bt sobre m seja muito maior do que 1 para que isso aconteça, ok? Mas, exatamente do ponto de vista matemático, a expressão ela tende a zero no infinito, ok? Se eu ainda posso tirar uma outra conclusão, que a distância máxima para um tempo característico, ou seja, mais ou menos bt sobre m, se eu isolar o t, então seria
m sobre b. Então, para um tempo mais ou menos com essas características, o móvel vai se deslocar até uma posição descrita por mv0 sobre b, ok? Bom, eu ainda posso fazer os gráficos para exemplificar o problema. Então, eu escolhi o tempo t igual a zero. Então, tinha duas coisas. O deslocamento nesse instante é zero, porque eu estou considerando a origem ali, certo? E a velocidade é inicialmente máxima, v0. Ok? Veja que aqui não tenho nome para esse eixo, porque eu tenho duas curvas diferentes sendo mostradas ao mesmo tempo. A curva da função horária, do deslocamento, e a curva da velocidade, certo? Olhando para o gráfico, né, ou para a curva da velocidade, então no momento que o barco foi desligado, a velocidade é máxima, mas depois vai diminuindo, diminuindo até parar, ok? E o deslocamento, né, ele inicialmente ele é zero, ele vai aumentando, 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 mas depois tende a tender a um valor fixo, ok? Que são os dois resultados que a gente obteve aqui, certo? V de t é igual a V0 exponencial de tb sobre m, e do lado de cá, a função horária x de t é igual a mv0 sobre b, 1 menos a exponencial de b sobre mt. Ok?